A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Agradeço aos presentes na sala Silvio Capanema para o painel O Direito Digital e os Tributos, no primeiro Congresso Covid-19 da OAB Nacional. Um congresso inteiramente digital nos tempos de pandemia, que possibilita a presença das mais diversas personalidades do direito, juristas de alto quilate, e que talvez de forma presencial não se fizesse possível, por conta de dificuldades de agenda, de deslocamento. Então, eu gostaria apenas de nominar a nossa ordem dos trabalhos. O Dr. Luiz Cláudio Alemã, conselheiro federal, será o primeiro a apresentar. Na sequência, o desembargador Marcos Abraham, do TRF da 2ª Região, e o Dr. Elcio Ronda fechará nossos trabalhos. Coube a minha árdua tarefa de moderar esse debate. Árdua porque tenho certeza que, caso pudéssemos, ficaríamos horas a fio ouvindo os colegas pelo domínio que têm da matéria, porque são sempre estudiosos que estão na vanguarda deste tema, desta matéria, mas temos 20 minutos para cada, e eu queria passar a apresentação do nosso primeiro palestrante, Dr. Luiz Cláudio Alemã, o qual eu tenho a honra e satisfação de ladear no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Dr. Luiz Cláudio Alemã é advogado em Vitória, no Espírito Santo, é mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Steinbeis, de Berlim, membro da Diretoria Jurídica da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, representante da OAB no Conselho da Justiça Federal e ainda ouvidor e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2015 a 2017. Gostaria também de externar minha admiração pelo conselheiro Luiz Cláudio Alemã, porque posso acompanhar o trabalho dele de forma bem mais próxima no Conselho Federal, e o conselheiro sempre tem essa visão de digital, e o que foi apenas exponencialmente posto em prática agora na época da pandemia. O conselheiro Alemã sempre se preocupa com a questão da jurimetria, com a questão dos aplicativos legais, da inteligência artificial no campo do direito. Então, ninguém melhor do que ele para participar deste nosso painel. Conselheiro Luiz Cláudio, com a palavra. Muito obrigado. Vou aqui agradecer inicialmente ao presidente Felipe Santa Cruz, ao secretário-geral Beto Simonetti, ao membro honorário vitalício Marco Vinícius Furtado Coelho, ao diretor da Escola Nacional de Advocacia, o Dr. Rony Prez Duarte, pelo convite e a organização brilhante desse evento. Também cumprimentar os palestrantes, Dr. Ronda, meu dileto amigo, nosso diretor titular do Departamento Jurídico da Fiesp, e o desembargador Marcos Abraham, que abrilhanta nosso grupo. Também na pessoa do amigo e conselheiro federal, Dr. Bruno Menezes Coelho de Souza, nosso moderador. Também cumprimento todos os demais que estão assistindo esse painel. Eu vou delimitar o tema, o mercado digital e os tributos, fazendo uma introdução, falar sobre o sistema tributário brasileiro, uma reforma tributária analógica e as considerações finais.
Na introdução, eu já chamo a atenção para o tempo que nós temos, curto, já chamou a atenção o nosso moderador, mas eu tentarei fazer uma abordagem histórica do sistema tributário nacional, passando pela emenda constitucional número 18 de 65 até a Constituição de 88, até os dias atuais. Será possível demonstrar que nós relegamos as conquistas dessa emenda constitucional de número 65, que impediu a instituição de tributos que se sobrepunham e se interpenetravam, bastando apenas mudar os nomes. Por fim, farei uma abordagem simples para a proposta de uma reforma tributária para mostrar como o Brasil está agarrado ainda às calendas de um Estado fiscal na melhor concepção do professor Casal Tanabás. E na atual quadra da economia digital, não se precisa de uma tributação que não atenda aos conceitos desses novos negócios, pois essa tributação poderá impedir o desenvolvimento tecnológico, uma área extremamente estratégica para o nosso país e para qualquer nação, diga-se de passagem. E a nossa Constituição inovou em 88 ao trazer o artigo 218 e os artigos 218 e 219, que garante a promoção, o incentivo, o desenvolvimento de tecnologia, ciência, pesquisa, capacitação tecnológica, isso tudo para proteger o mercado interno, que é garantidor de direitos fundamentais e direitos fundamentais econômicos. Sem mercado interno, nós não temos direitos fundamentais, nós não temos direitos fundamentais econômicos. E se essa política fiscal não for ajustada para que essa realidade digital possa aflorar, certamente o atraso no desenvolvimento dessa área será factível e a estratégia de uma nação estará comprometida. E o sistema tributário brasileiro, senhores? Desde o período colônia, o Brasil não comportava a elaboração de um sistema tributário, até porque Portugal não tinha interesse, muito menos condições financeiras. Com a chegada da família real na colônia, foi elevada ao Reino Unido, demandou comércio entre a Europa, os portos foram abertos e implantou-se a alfândega. Mas Inglaterra e Portugal tinham benefício de redução de alíquota. Já era possível prever ou avaliar que o sistema tributário à época estava voltado para o plano político em detrimento de um plano econômico. Após a proclamação da independência, o Império foi dividido em províncias, destituídas totalmente de autonomia política, um regime unitário e não federativo. O Império promoveu, em 1834, a reforma da Constituição de 1824 e foi concedida a almejada autonomia política e financeira das províncias. Surgiu aí o grande problema típico dos países que adotam o regime federativo, que é a discriminação das rendas. Foi reservado o tributo ao governo central, nessa alteração constitucional. As províncias puderam criar seus próprios tributos, mas definir os tributos que pertenciam aos municípios. Com a proclamação da República, as províncias foram transformadas em estados. A Constituição de 1891 não resolveu os problemas da discriminação de renda. A competência para criar os tributos não tinha limite entre os estados e os municípios. E isso gerou dois grandes problemas. O primeiro, a instituição de tributos que se sobrepunham e se interpenetravam. E o segundo, que deixou para os estados a instituição dos tributos municipais. Em 1934, os dois problemas foram sanados. Primeiro, foram definidos os tributos de competência dos municípios e, segundo, os critérios para evitar a instituição de tributos idênticos. Em 1965, e aí sim foi aprovada a emenda constitucional número 18 de 65. O ponto pacífico dessa emenda constitucional 18 de 1965, um dos pilares do sistema tributário, inclusive atual, a vedação à bitributação. Os tributos passaram a ser definidos pelo seu substrato econômico. O objetivo expresso era de delimitar as competências tributárias dos entes dotados de capacidade contributiva. A emenda constitucional número 18 de 65 continua projetando os seus efeitos até hoje. O Código Tributário Nacional, no artigo 4º, ele especifica, ele define que a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação tributária. E para Leomar Balieiro, à época, comentando esse artigo 4º do CTN,
Ele afirmou que não existiria mais espaço para o sistema tributário nacional trabalhar com propósitos políticos. Mas, senhores, ledo engano. Após a Constituição de 88, um fato interessante começou a ganhar espaço, e hoje é um problema. Retornamos ao período anterior à emenda constitucional de 88, e eu vou mostrar por quê. Mudamos o nome dos tributos, muda-se a natureza jurídica. Convencionou-se a chamar de contribuição tributária o que é um verdadeiro imposto. O exemplo, COFINS. As consequências: burlou-se o sistema tributário, afrontou o Pacto Federativo, que é um princípio fundamental e, portanto, uma cláusula pétrea. Retrocedemos séculos. Essa é a realidade nossa tributária atual, para não estender demais, porque não temos tempo. Mas esse problema corriqueiro, imagina o que está acontecendo nesse mundo digital, na tributação desse mundo digital. Eu concluo esse tópico com o sistema tributário, sobre o sistema tributário nacional, nas palavras de Klaus Schwab. Ele é fundador do Fórum de Davos. E ele, parafraseando Madeleine Albright, ele disse que enfrentamos a tarefa de compreender e governar tecnologias do século XXI com a mentalidade do século XX e as instituições do século XIX. É mais ou menos isso que nós estamos enfrentando. E agora eu entro no penúltimo tópico, que é a reforma tributária analógica. Eu estou fazendo uma palestra um pouco mais rápida, porque quero deixar tempo para os nossos convidados. A tributação do novo mercado digital é uma preocupação mundial. Além da dificuldade de compreender os conceitos desses novos negócios digitais, conforme apresentado nessa parte que eu falei do sistema tributário nacional, também a dificuldade de amoldá-los a essas regras tributárias, a esses conceitos técnicos, que é natural e específico desse mundo digital. E também entender que o princípio da territorialidade para essas tecnologias não se aplica, porque não se respeita fronteiras nesses novos negócios digitais. A Itália, em 2019, criou um tributo sobre transações digitais, uma alíquota de 3% sobre pagamento de serviços digitais prestados. Nada mais, nada menos do que algo próximo a uma CPMF. Em 2018, a Comunidade Europeia apresentou uma proposta de criação do Digital Tax Package para tributar atividades que não estavam regulamentadas nos Estados-membros, com 2 pilares. Primeiro, a realocação dos lucros das empresas digitalizadas, e o segundo, reforma geral da tributação interna das empresas. E os ministros das finanças desses Estados-membros apontaram como um grande desafio, que é trabalhar essas soluções globais no âmbito da OCDE. E no Brasil o desafio é enorme, beira a um buraco de uma fossa das Marianas. Por quê? Primeiro é preciso debater, entender os conceitos desses novos mercados para identificar o fator econômico de cada atividade, para evitar a realidade anterior à emenda constitucional de 1965. Garantir também a justiça fiscal, evitar os conflitos entre os Estados federados, bem como impedir que a tributação impeça o desenvolvimento tecnológico do país, uma área estratégica. Mas, infelizmente, as propostas de reforma tributária já apresentadas nos fazem retornar aos períodos anteriores à Constituição, à emenda constitucional número 18 de 65. Por quê? É um retrocesso enorme em custo na nação e, por sua vez, o governo federal apresentou uma proposta de reforma tributária infraconstitucional para unificar o PIS e o COFINS, mas olhando para uma forma muito simples do que eles chamaram de plataforma digital, sem fazer qualquer avaliação sobre que tipo de negócio digital, sobre criar o tributo desassociado do fator econômico, sem determinar o fato gerador da respectiva obrigação tributária. Se PIS e COFINS são chamados de contribuição, mas pelo conceito do artigo 4º do CTN são impostos, se são impostos, certamente irão invadir a competência dos entes federados, estados e municípios, nesses novos mercados digitais. Ontem, o governo sinalizou que iria criar um tributo nos moldes do italiano, que incidirá sobre pagamentos para alcançar os negócios digitais,
algo similar a uma CPMF. Ele quer desonerar a folha, buscando outras formas de tributação, a folha de pagamento. Agora, se é um imposto, terá que verificar o conceito desses milhares de negócios digitais, pois eles poderão invadir competência dos estados e dos municípios. Um exemplo eu posso apresentar para vocês, muito rápido, de forma muito simples, a questão que envolve os negócios na computação da nuvem. Um dos primeiros serviços que é prestado, vamos chamar de serviço, é um serviço que o usuário não precisa comprar equipamento. Eu utilizo o sistema da nuvem, eu não tenho mais servidor, não tenho no-break, não tenho firewall, não preciso de equipamentos. Esse é uma espécie de um serviço. O segundo é você utilizar esse primeiro que eu lhe falei, mas permitir que o usuário possa desenvolver softwares dentro dessa mesma plataforma. E o terceiro, tudo isso na nuvem, é usar as duas tecnologias, as duas sistemáticas que eu apresentei anteriormente e, ao desenvolver um software, vender para alguém, usando a nuvem. Exemplo, eu uso o LegalOne, da Thomson Reuters. Eu tenho uma licença. Ele não está instalado na minha máquina, eu uso pela internet. E como conceituar esses serviços? Eles estão na competência de algum ente tributário? É um serviço, é um comércio? Ele está dentro da competência da União? E lembrando que computação na nuvem é servidor de alguém e pode estar em outro país. E se não souber definir essas competências, é porque não sabe o conceito dessas novas tecnologias. E não espere que o Poder Judiciário possa resolver, uma vez que o julgamento da ADIM 1945 de 1999, ajuizado em 1999, que versa sobre o regime de tributação do software no ano de 1991, não definiu até hoje a competência, se é dos estados, se é dos municípios. Certo é que existe a consolidação hoje, na jurisprudência, de que serviços de software são tributados pelo ISS. Mas o pano de fundo dessa ADIM é passar a tributar pelos estados. O julgamento está empatado, são 30 anos, e agora nós temos que aguardar o voto de desempate. Concluindo, senhores, os legisladores não estão preparados para tributar esses negócios digitais, pois não conhecem os conceitos técnicos de cada tecnologia para moldá-las à nossa legislação tributária. Também não estão conseguindo olhar para o mercado digital. Continuam com propostas de reforma tributária analógica, com uma pincelada aqui ou outra, muito simples, tentando buscar uma tributação muito fácil. Vários exemplos poderiam ser dados, mas não quero me adiantar. E qualquer proposta de reforma tributária deve respeitar o Pacto Federativo, já tão castigado atualmente. Se não conseguir conceituar esses negócios, como computação da nuvem, streaming, marketplaces, as empresas tradicionais continuarão pagando a conta, e bem como não será possível sair das amarras desse Estado fiscal que tributa para justificar a sua própria existência. No nosso país, estamos fadados a ser exportadores de commodities. Senhores, concluindo, eu trago aos senhores uma pergunta formulada por Francis Fukuyama, ideólogo do governo Ronald Reagan, no ano de 2000, quando a gente já estava saindo da internet de escada. E ele, no livro A Grande Ruptura, a Natureza Humana e Reconstituição da Ordem Social, ele fez uma pergunta que se amolda demais ao que nós estamos vivendo hoje. E tudo que eu falei sobre a questão que envolve o sistema tributário, sobre essas questões que envolvem essas novas tecnologias, sobre a possibilidade de mudar nome, mudando o nome, muda a natureza jurídica, qualquer semelhança não será mera coincidência. E, concluindo, eu faço a pergunta que Francis Fukuyama fez em 2000. Abre aspas. Poderão as democracias da era da informação manter a ordem social face às mudanças tecnológicas e econômicas? Muito atual para um livro escrito em 2000. Muito obrigado pela atenção de todos. Conselheiro, parabéns pelas palavras, pela manifestação concisa que nos trouxe desde o Brasil colônia até os tempos atuais. Muito elucidativa a sua manifestação e muito oportuna também. Dando sequência aos trabalhos,
eu gostaria de... Vamos ouvir o desembargador do TRF da 2ª Região, Dr. Marcos Abraham. Dentre as titulações de seu currículo, destaco que o desembargador é pós-doutor em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também pós-doutor pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito Público e professor de Direito Financeiro e Tributário na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, também do Rio de Janeiro. Entre suas obras publicadas, pensei apenas 2, o curso de Direito Financeiro e o curso de Direito Tributário, ambos editados pela editora Forense. Feita a apresentação, desembargador, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quase noite, na realidade. É um prazer participar deste grandioso primeiro Congresso Digital Covid-19 e repercussões sociais e jurídicas da pandemia, promovido pela Escola Superior da Advocacia da OAB. E é uma alegria integrar esse importante painel de temática mercado digital e os tributos, sobretudo por estar ao lado de eminentes juristas, como o Dr. Elcio Ronda, o Dr. Luiz Cláudio Alemães e o Dr. Bruno Menezes. Agradeço imensamente o convite que me foi feito pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, pelo presidente honorário, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelo secretário-geral, Dr. José Alberto Simonetti, pelo diretor-geral da Escola Superior, e em nome destes todos, eu cumprimento todos os integrantes desse painel e cumprimento a todos que nos assistem. A minha breve fala começa por uma constatação de direito financeiro relacionada à Lei de Responsabilidade Fiscal, essa relevantíssima lei de finanças públicas, que acabou de completar 20 anos no mês de maio passado. O artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que consistem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. E por que esse artigo é relevante nos tempos pandêmicos vividos hoje, e principalmente para um futuro pós-pandemia, pergunto eu? Respondo, pois um grande desafio governamental nesse momento é o de gerar receitas suficientes e necessárias para fazer frente a 2 grandes problemas que vivemos. Primeiro, os vultosos gastos com combate e enfrentamento da Covid, da pandemia, e a brutal queda na arrecadação tributária. E qual é a relação disso com a tributação da economia digital, tema do nosso painel? É justamente nesse setor da tributação brasileira que vemos a principal lacuna para a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos, como requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, tal qual, como disse agora, o artigo 11 estabelece da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas essa dificuldade não é apenas no Brasil. No mundo, o debate está em alta, assunto esse que vou abordar mais adiante e que foi agora há pouco tratado pelo Dr. Alemães. O fato é que o nosso sistema tributário ainda se baseia em um código tributário promulgado há mais de 50 anos, quando
Os avanços dos desenvolvimentos da era digital encontravam espaço, no máximo, em obras de literatura de ficção científica. Mas o distanciamento social que estamos vivendo, por força da quarentena nesta pandemia que assola a humanidade, colocou a nu um movimento inexorável. A virtualização das relações em geral, sobretudo aquelas econômico-negociais. Hoje, as compras em geral podem ser feitas por meio de aplicativos como Mercado Livre, Amazon, Magalu e outros. A comida nos chega pronta através de aplicativos como iFood, Rappi e congêneres. Pedimos um táxi ou um carro privado pelo Uber, pelo Cabify e similares. Alugamos imóveis através do Airbnb. Assistimos a TV, séries e filmes através de mecanismos de streaming como Netflix, da Amazon TV, da Apple TV e outros. Escutamos e adquirimos música pelo Spotify, pelo TuneIn, pelo Apple Music, pelo Amazon TV, dentre outros. Mandamos mensagens de foto, de vídeo, textos e fazemos ligações através de aplicativos como WhatsApp, Telegram e outros. Arquivamos documentos na nuvem de alguma empresa como a IBM, como a Google, Microsoft, a Apple, Amazon, dentre tantas outras. E até as moedas, tradicionalmente reduto monopolístico dos Estados nacionais, tornaram-se hoje virtuais no fenômeno das criptomoedas. O fato é que a revolução da tecnologia digital da informação, da biotecnologia e da inteligência artificial já começa a alterar os paradigmas que conhecemos hoje. O festejado escritor Yuval Noah Harari, na sua recente obra 21 lições para o século XXI, ele chega a dizer que no século XXI o desafio apresentado ao ser humano pela tecnologia da informação e pela biotecnologia é indubitavelmente muito maior do que o desafio que representaram em época anterior os motores a vapor, as ferrovias e a eletricidade. A evolução da inteligência artificial, hoje nós temos que lidar com redes de peer-to-peer, de blockchain, de criptomoedas, como a Bitcoin, e essas poderão renovar completamente o sistema monetário. De fato, essas palavras nos fazem refletir. Mas como então tributar essas novas realidades se trabalhamos com paradigmas tributários tão antigos? Sim, pois essas riquezas estão sendo geradas em escala exponencial na economia digital, mas a necessidade, a capacidade de tributar, que é um desdobramento do dever fundamental de pagar tributos, como o preço da civilização, nas palavras de Oliver Holmes, ministro da Suprema Corte Americana, o fato é que essa capacidade de tributar não está acompanhando essas novas tecnologias. O problema se inicia com o fato de que as transações digitais não obedecem mais às fronteiras nacionais, como estamos acostumados a raciocinar. Zygmunt Bauman teria dito que os limites territoriais tributários hoje se tornaram líquidos. A circulação de capitais por meio de complexas operações em escala global implica a criação de fatos geradores que os estados, por sua legislação interna ou acordos multilaterais de tributação, são incapazes de tributar eficazmente. Esse fenômeno, comum na realidade do direito tributário internacional, acaba por reduzir as bases tributárias dos países envolvidos, com a consequente perda da arrecadação. Como foi dito anteriormente, a OCDE, a Organização para a Cooperação
Desenvolvimento Econômico, ela lançou um plano de ação denominado Addressing Base Erosion and Profit Shifting, né? E a sigla BEPS, conhecida por muitos, que pode ser traduzida por erosão da base e transferência de lucros, esse plano da OCDE, que dimensionou as perdas enfrentadas pelos países diante da erosão fiscal e da transferência de lucros para a jurisdição de baixa tributação, esse plano tem exatamente na sua primeira ação justamente identificar as principais dificuldades que a economia digital apresenta na aplicação das normas internacionais vigentes, no caso da tributação, tanto direta quanto indireta. E essa questão pode ser posta hoje da seguinte forma: as empresas do setor digital criam riqueza num ambiente virtual sem necessidade de estarem fisicamente presentes nos países onde se encontram os seus clientes, os seus consumidores. Ou seja, criam um mercado consumidor em diversos países que não terão condição de tributá-las, pois seu estabelecimento permanente se localiza fora do território nacional do mercado consumidor, gerando a situação hoje intitulada de jurisdição de mercado. E, como dito no início, as regras atuais da tributação foram pensadas para um mundo em que a localização física no território nacional era o critério decisivo na tributação. Mas o que fazer diante da localização que simplesmente se virtualiza e que traz um descompasso entre o local onde são tributáveis os lucros e o local onde é criado o valor? Essa situação gerou um grave desconforto, sobretudo em países europeus, onde se concentra um enorme mercado consumidor de serviços digitais. E algumas das principais empresas desse setor se localizam do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. Então, a Europa começou a entender que seria injusto que empresas estrangeiras, especialmente as norte-americanas, gerassem valor e riqueza com milhões de clientes europeus, sendo os lucros tributados fora da Europa. Para tentar mitigar o embate comercial, a OCDE iniciou uma série de negociações buscando criar novos mecanismos de tributação do setor digital, em que parte da cobrança desses tributos pudesse ser feita também na chamada jurisdição de mercado. A ideia sempre acaba girando em torno da incidência tributária sobre a receita bruta auferida pelas empresas de tecnologia, tendo como elemento de conexão o mercado consumidor, no que se tem denominado hoje de Digital Service Tax, DST. Chegou-se, inclusive, a se pensar na criação de um imposto provisório sobre esses serviços digitais, até definição final no âmbito da OCDE. Esse imposto provisório ele foi pensado para incidir sobre receitas provenientes da venda de publicidade, das atividades de intermediação digitais entre a venda de bens e serviços, ou seja, a facilitação das negociações, e incidindo também sobre a venda de dados gerados a partir de informações prestadas pelos usuários da internet. E seria cobrado pelos Estados-membros onde os usuários dos serviços digitais se encontrassem localizados. Porém, esse imposto provisório acabou não sendo implementado. Mais recentemente, em janeiro desse ano, a OCDE publicou, como resultado das negociações, um quadro inclusivo acerca dos desafios oriundos da digitalização da economia. Esse quadro prevê a possibilidade da instituição de 3 tipos de cobrança
ao setor digital. E os detalhes ainda a serem definidos no futuro. Mas o primeiro, denominado de valor A, teria a tributação de uma fração do lucro residual atribuído à jurisdição de mercado. O valor B, segunda modalidade, seria uma remuneração fixa baseada no princípio arm's length. E o valor C seriam os lucros adicionais realizados se as funções das duas primeiras ocorressem em menor escala. O fato é que as negociações para fixar o melhor modelo, como era de se imaginar, têm sido tensas. E, como vimos, no mês de junho passado, os Estados Unidos abandonaram as negociações no âmbito da OCDE. E essa retaliação, alguns países europeus anunciaram que iriam implantar unilateralmente um novo tipo de imposto sobre esses serviços digitais, sobretudo sobre as gigantes de tecnologia, como Google, Amazon, Apple, Facebook e outras, norte-americanas, claro. E só para lembrar, no ano passado, a França já havia aprovado um imposto que acabou suspenso pelas negociações que foram travadas entre a União Europeia e os Estados Unidos. Esse imposto era no valor de 3% da receita de serviços digitais ganhos em território francês por empresas com receita superior a 25 milhões de euros no país e 750 milhões de euros em todo o mundo. É provável que a França agora restabeleça essa cobrança. E mais recentemente, agora, 2 semanas atrás, em 15 de julho, a Comissão Europeia anunciou um pacote de medidas tributárias que atingirá as chamadas Big Techs, e essas medidas serão implementadas até o ano de 2024. Ela divulgou que vai fazer uma nova abordagem na tributação para enfrentar, segundo ela, os desafios da economia digital e garantir que todas as multinacionais paguem a justa parte que lhes cabe, buscando melhorar a justiça tributária, intensificando a luta contra fraudes fiscais, restringindo a concorrência desleal e aumentando a transparência tributária. E afirmou que essas medidas irão ajudar a economia a se recuperar, sobretudo para o enfrentamento da pandemia. Nós aqui no Brasil, e aí eu fiz todo esse panorama do que está ocorrendo no hemisfério norte, sobretudo na União Europeia, e aí as negociações com os Estados Unidos, exatamente porque no Brasil, com o nosso modelo arcaico de tributação, ainda temos velhas discussões como a questão da tributação por dentro, tributo incidindo sobre tributo, dificuldades da implementação da não cumulatividade e da dedutibilidade de insumos. Já estou caminhando para o encerramento. Problemas como guerra fiscal. E, de fato, todos esses problemas agora precisam ser reavaliados dentro dessa perspectiva da reforma tributária. E nós esperamos que a reforma inclua a economia digital também. Já caminhando para o encerramento da minha fala, o fato é que o progresso tecnológico não devemos encará-lo como inimigo. O fato é que as administrações fiscais terão que fazer o seu dever de casa e reinventar os seus mecanismos de fiscalização e cobrança, para evitar que as inovações tecnológicas se tornem em oportunidades e não se transformem em uma forma de violação do dever fundamental de pagar tributos. E aqui retomamos, para finalizar, o início dessa minha fala sobre o tributo como preço da civilização. E, em realidades tão novas, ainda vale o antigo conceito de justiça
formulado por Ulpiano na era clássica do direito romano. A justiça é a constante e firme vontade de dar a cada um o que é seu, e a porção adequada de tributos, também na era digital, é a parte integrante de dar à sociedade aquilo que lhe é devido. Muito obrigado pela atenção de todos. Embargador, meus parabéns pela manifestação. Agradeço pela brilhante e esclarecedora exposição e gostaria, sem mais delongas, e já caminhando para o final do nosso painel, de passar a palavra ao doutor Elcio Ronda. Permita, doutor Elcio, fazer uma breve apresentação do seu currículo. Dr. Elcio Ronda é diretor jurídico titular da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, é formado pela PUC São Paulo, é sócio fundador do escritório Ronda Teixeira Araújo Rocha Advogados, foi laureado pelos relevantes serviços prestados à advocacia em 2018 pela OAB São Paulo e foi também nomeado juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo no período de 2004 a 2008. Concluiu ainda cursos de expansão e de especialização nas universidades de Sorbonne, em 2011, de George Washington, em 2018, e Georgetown, em 2019. Com a palavra, o doutor Elcio Ronda. Obrigado, doutor Bruno. Gostaria de agradecer muito ao OAB por esse convite de estar aqui participando de um painel tão ilustre. Agradecer ao OAB na presença na pessoa do seu presidente, Felipe Santa Cruz. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer muito a mediação do doutor Bruno. Saudar os meus grandes amigos, doutor Luiz Alemã, doutor Marcos Abraham. Um grande prazer ouvi-los previamente e estar aqui novamente junto, matar um pouco da saudade, pelo menos virtualmente, né? E o nosso mediador me colocou numa posição ingrata, falar depois de dois grandes e ilustres juristas, mas tentarei fazer o meu melhor. O tema, queria parabenizar o OAB sobre esse tema, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Isso leva a uma reflexão profunda sobre esse novo momento que a Covid nos trouxe, né? Uma profunda reflexão e especialmente calhou nesse momento que nós estamos discutindo novos formatos de tributação por estarmos dentro de uma reforma tributária. Vimos novos modelos, né? Quem não fazia a questão digital não estaria participando desse congresso agora, né? Alguns anos atrás, a gente poderia não imaginar termos um congresso grande com figuras ilustres fazendo de modo virtual e quantas pessoas estarem aí nos assistindo. Então, isso tudo leva a uma reflexão profunda num momento extremamente propício, o que denota a sapiência da OAB em discutir esse tema nesse momento da reforma tributária. E esse desafio é um desafio muito grande, até para nós juristas, porque nós estamos desafiando conceitos clássicos, né? Coisas que nós não havíamos pensado anteriormente. A questão do domicílio tributário vai ser revisto, né? Onde nós falávamos de domicílio tributário, o local físico do estabelecimento, ficávamos discutindo, né, o local do estabelecimento, local do prestador de serviço. Agora não temos mais local. O mundo virtual tirou essa barreira, né, como bem salientado pelos meus antecessores, doutor Alemã, doutor Marcos Abraham, retiraram esses conceitos. Esse conceito é novo, esse conceito precisa ser criado ainda. Os novos hábitos gerados pela Covid trouxeram esta grande reflexão. E aí nós vamos ter um outro grande problema, porque sem essas fronteiras nós vamos ter uma outra guerra fiscal, que não é mais a guerra fiscal que nós tínhamos aqui entre os estados, né, que foi essa guerra fiscal que os estados fizeram pelos incentivos. Teríamos agora uma nova guerra fiscal agora entre países, querendo hospedar essas plataformas, essas novas formas que agora estão sendo colocadas. Agora, eu acho que alguns pontos nós teremos que ter em mente sobre quando estivermos nos debruçando sobre esses novos conceitos. Alguns novos pilares de reflexão.
Primeiro que essa questão do domicílio, para que ela seja uma tributação justa, essa questão do domicílio caiu. Então, hoje, a questão da tributação deveria recair sobre o consumo dos bens ou serviços e não mais sobre o domicílio. É um conceito diferente, um conceito novo. Um outro grande desafio, e brilhantemente citado aí também pelos meus antecessores, essa nova forma de tributação, ela tem que levar em conta e ser muito inteligente para não criar uma sobreposição de tributações. É muito fácil agora criar uma sobreposição de tributação ou, na melhor das hipóteses, uma múltipla tributação. E um outro ponto importantíssimo, e aí eu digo importantíssimo porque liga com a concorrência pelo modo clássico, e continuaremos também tendo o modo clássico, né, de comércio. Como manter a concorrência leal nesses dois segmentos? Como manter a tributação equalizada sobre o produto e não a penalização da empresa? Como, por exemplo, citou o desembargador Marcos Abraham, na tentativa dos Estados Unidos de taxar pela empresa, ou a França, de taxar pela empresa. É uma penalização da empresa, pelo mero conceito de que ela é lucrativa, ela está rendendo, mas o conceito da base tributária era diferente. Então, os 3 alicerces que teremos que nos debruçar muito, porque não temos as respostas ainda, e eu acho que o mundo também ainda não tem, porque nenhum sistema ainda se equalizou nesse sentido. A única certeza é que os nossos sistemas estão obsoletos. Se já eram arcaicos, agora viraram obsoletos, né? Nós estamos totalmente... E precisamos, portanto, adaptar os nossos sistemas para esses novos negócios gerados pela plataforma digital. Incluindo, daqui a pouco, com a evolução, nós vamos estar imprimindo impressoras 3D, iPhones em casa, ou equipamentos similares em casa. E como fazer com a indústria tradicional e o comércio tradicional? Como equalizar? É uma equação muito difícil. A OCDE, nesse ano, citado aí também pelo desembargador Abraham, fez um documento interessante que principiou essa discussão no BEPS nas características e modelos dos novos negócios, que eu queria destacar. Quais são as modalidades desse novo negócio digitais? A capacidade de atingir muitos mercados sem a necessidade da presença física, a existência de grandes ativos intangíveis e a utilização dos dados pessoais e profissionais dos usuários. São 3 grandes pilares novos que já se debruça a OCDE nesse documento de março de 2019. Vão ter realmente muitos países tentados a fazer a tributação pelo local, como estão fazendo, como está fazendo Estados Unidos e França. E isso nós vamos ter que ter uma discussão muito séria, porque isso pode desvirtuar todo o estudo da forma da tributação baseado nesse. Por isso que são importantes esses princípios, essas bases anteriores. Sem levar em consideração essas bases anteriores, nós podemos levar esse tipo de tributação que desequaliza. Os números são impressionantes, né? O Brasil, se nós levamos aqui em 2019, o Facebook tinha 130 milhões de usuários. E o YouTube, 100 milhões de usuários. Um mercado impressionante. Plataformas digitais de vendas também, que têm hoje já competido com mercados tradicionais, e hoje eu vejo na Fiesp já mercados tradicionais reclamando, por exemplo, de plataformas como o Mercado Livre, em que muitos não têm o pagamento de tributos, né, porque são pessoas físicas, então acabam indo pelo mercado. Então, hoje já está acontecendo esse movimento. E é tão recente essa discussão que, se a gente for fazer um resgate da memória, nós tivemos uma decisão do Supremo absurdamente obsoleta hoje, mas que demorou tanto tempo para ser decidida, que era a distinção da tributação do software. O desembargador Abraham e Alemã devem se lembrar, quando a gente ia em loja para comprar software. Então, aquele julgamento, olha só, o julgamento supremo definiu, portanto, que aquele software de prateleira que a gente ia na loja e comprava era ICMS. Então, o ICSS era todo o resto que era o chamado customizado.
nem temos mais hoje essas prateleiras. Os meus filhos já não conhecem isso. Se eu falar, eu já sou o dinossauro da causa. Se eu falar isso, então, aí eu entro para a pré-história mesmo, porque eles não entendem que poderia ter um CD-ROM, que era um CD-ROM, que a gente ia na loja para colocar, para instalar, para baixar o programa. Então, já está... Olha só quanto tempo nós ficamos para decidir esta questão, já está obsoleta essa decisão. Absolutamente obsoleta. E assim é muito rápido. Este mundo digital é muito rápido. E eu me lembro, quando fazia declaração de imposto de renda, eu tinha que esperar, isso não é muito tempo, 15 anos, 20 e tantos anos atrás, eu tinha que esperar a declaração chegar pelo correio, o formulário chegar pelo correio, preencher a máquina, com maquininha. Hoje você baixa 2 minutos pelo aplicativo. Então, essa é uma tendência que o judiciário também vai ter que se adequar. E eu queria fazer trazer à memória uma recente decisão que a gente teve agora em junho de 2020, no Supremo Tribunal, no RE 784439, da ministra Rosa Weber. E aí também vai entrar uma outra questão ligada ao ISS, né? Ela estendeu, antigamente, até então a gente tinha a taxatividade da lista do ISS. E agora, com esse julgamento, nós temos a lista mais os serviços inerentes a cada item da lista. Esses serviços inerentes, e a ministra Rosa Weber, em seu relatório, cita 2 itens que a gente está discutindo aqui na plataforma digital, que é o armazenamento em nuvem, 103, e as elaborações de programas de computador, 04. E lá tem também uma extensão, os congêneres, né? É a extensão da interpretação da lista de serviços. Então, é mais uma pitada que nós vamos ter de discussão em relação a ICMS e ISS. Indo um pouco mais para frente, nós temos agora um momento muito rico, que é essa discussão da reforma tributária. As 2 PECs 45 e 110 não trataram corretamente ainda do assunto. O governo tentou mandar agora, finalmente, a proposta do governo, que é a criação do CBS, a unificação do PIS e COFINS. E ali, aos que leram o projeto de lei, o doutor Alemão comentou sobre isso, aquilo é uma piada. Ali na definição do artigo 5º e 6º, que ele define, primeiro que ele define a plataforma digital como responsável tributário no caso de plataformas digitais cujos participante vendedor não emitir a nota fiscal e pagar o CBS. Agora, não explica como é que eu vou cobrar como responsável da plataforma. Talvez o doutor Marcos possa me explicar pelo judiciário como é que nós vamos executar essa plataforma que vai estar localizada na Ilha de Malta. Eu acho que aí talvez o doutor Marcos possa solucionar a minha dúvida, porque quando eu li, eu fiquei impressionado com a singeleza da redação do 5º e 6º, né? Tentando inovar a tributação das plataformas digitais. Bom, é isso um pouco que nós vamos ter agora nessa discussão. Ninguém teve essa resposta. O governo vai mandar agora ainda uma segunda parte da proposta, que também vai mexer com a tributação dos meios digitais, né? Que a pretexto de tributar essas plataformas que não estariam pagando os tributos pelos modos clássicos usuais de tributos, uma nova contribuição, que seria o ressuscitamento da contribuição da CPMF de modo alargado, talvez dando um nome um pouco mais bonito, né, para ser tributado como a tributação dos meios digitais. Então, esta segunda vai ficar para uma segunda tranche agora, esta nova forma de tributação. Mas, enfim, respeitando, doutor Bruno, o meu tempo, eu liguei meu cronômetrozinho aqui do meu iPhone digital. Mas esta é só uma prévia daquilo que a gente vai ter lá para frente, e o que mostra realmente a contemporaneidade desse nosso painel. Podemos ter muito mais tempo, porque o assunto é realmente assim, cada item dele merece um aprofundamento muito grande, mas, de novo, o parabéns aí à Ordem dos Advogados do Brasil,
dentro do seu papel de discutir as grandes questões brasileiras, discutindo um tema que, com certeza, agora, para nós que gostamos da área tributária, né, doutor Marcos, doutor Alemã, nós vamos ter um prato cheio aí, porque nós também vamos aprender muito, porque é um campo absurdamente e absolutamente novo. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, doutor Elcio. Parabéns pelas palavras. Queria agradecer a todos os membros desse painel. Queria agradecer pela concisão, pela objetividade de todos, que facilitou grandemente meu trabalho. Nosso tempo urge, nosso tempo não para, mas eu deixo meu agradecimento pelo convite à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu presidente, Felipe Santa Cruz. Deixo também meu abraço aos nossos painelistas, os amigos, que novamente deram uma brilhante demonstração de conhecimento, de modernidade no que se decidiram a debater nesse tema tão relevante, se tornou mais relevante ainda com a pandemia, e que, como o doutor Honda colocou agora, ainda vai render demais. Pós-pandemia, neste ano, que é o dito comando perdido, no ano que vem, ainda vamos ter muita água para debater, para correr por debaixo dessa ponte. Queria também agradecer a nossa audiência que está aqui acompanhando essa live e, com certeza, agregou muito conhecimento com a palavra de vocês. E também eu acho que temos tempo, deixar a palavra aberta para caso algum dos colegas queiram deixar uma mensagem final. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Temos 3 minutos para encerrar o painel, doutores. Só rapidinho para agradecer a todos e dizer que o tema é palpitante. Doutor Honda, temos que abrir esse debate. Doutor Marcos, precisamos abrir esse debate e evitar retrocesso, porque o histórico do sistema tributário nacional é mais ou menos aquela frase: o homem que não conhece a sua história costuma repeti-la como farsa ou como tragédia. Muito obrigado, senhores. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado desse honroso evento, ao lado desses eminentes tributaristas. Agradeço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Agradeço ao AB, casa de onde eu saí profissionalmente, mas a casa não saiu do meu coração, e renovo as minhas congratulações pela iniciativa da realização desse evento. Agradeço muito ter participado ao lado do doutor Alemã, doutor Elcio, doutor Bruno. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, meu obrigado aí a todos. Obrigado, doutor Alemã, obrigado, doutor Marcos, doutor Bruno, a todos que nos assistiram, e que Deus abençoe a todos nós. Continuemos aí nessa batalha. Uma boa noite. E saúde para todos. Uma boa noite, paz, saúde, e continue assistindo nosso Congresso Digital. Muito obrigado.